olhar agora, né, para o futuro, mas um futuro um pouquinho mais imediato. Vamos pensar também nas coisas boas que a gente tem aí para frente. Além da reforma tributária, né, quando a gente está falando hoje sobre o nosso RP, a gente vai estar falando também sobre a evolução, então, dos nossos produtos. Vamos falar sobre o papel da inteligência artificial também, como que nós estamos desenhando a nossa estratégia junto à inteligência artificial, aí agora para os próximos meses de 2026, também 2027. Importante aqui reforçar com todos, né, o ano que vem, então, a gente está aí fazendo 25 anos de existência da Efective. É um marco para nós, onde também a gente vai estar aí no ano que vem apresentando para vocês o que a gente tem aí programado para os próximos anos, para o crescimento da empresa. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais, né, da nossa evolução no curto prazo e também pensando muito em toda essa mudança que a gente está tendo na legislação, que eu acho que é uma das mais importantes que a gente está passando nesses últimos anos. E aí, então, para comandar esse bate-papo, né, eu quero convidar o Carlos, o nosso diretor de operações. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Então, boa tarde, primeiramente, né, pessoal? Agradeço todos que estão aqui. É muito importante para nós, como empresa, né, como funcionários também, Efective, estar tendo essa atenção de vocês, né, tá podendo passar um pouquinho o que a gente está fazendo, quais são os nossos planos para esse e o ano que vem. A gente tenta não fazer um planejamento tão longo também para passar para vocês, porque o mundo está muito dinâmico. Né? Então, pode ser que ano que vem, com a reforma, com os avanços da tecnologia também, o nosso planejamento seja outro, né? Então, a gente foca em alguma outra tecnologia, em alguma outra coisa. Então, o que a gente vai passar aqui hoje, né, como a Ari falou, são 3 tópicos. A questão da reforma, pegar o gancho do Raul. Então, apresentar um pouquinho o que a gente já fez, qual que é o planejamento também até ano que vem, né, que a gente ainda precisa desenvolver para entregar para vocês, para em conformes com isso, né? Então, isso da reforma, sobre a evolução do produto, então quais estratégias que a gente atuou desde o final do ano passado até agora, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, quais são nossas métricas, nossas premissas de desenvolvimento e melhoria de produto. E também um pouquinho de Efective, né, sobre a gestão, um pouco de planejamento, né, qual é a nossa ideia para, como a gente falou, até o final de 2027, né, para estar entregando para vocês. Então, sobre a reforma, né, então, como o Raul bem disse, né, algumas coisas, do planejamento de preço, a gente aqui já fez as questões então, esse ano, e também já pensando para 2027, né, quando a gente extingue o PIS/COFINS e começa a CBS. Pelo menos esse é o planejamento, né? Até lá a gente não tem a certeza, porque cada pouco a Receita vai fazer uma consideração, uma alteração. Então, como sistema, a gente tem que estar preparado para qualquer coisa, para qualquer lado que possa estar tirando em nós. Então, o que foi entregue hoje? Então, a parte inicial de questão de novos impostos, a compatibilidade da nova CLTs, as regras de imposto para IBS e CBS, tem novos campos da operação fiscal, que também vou explicando um pouquinho, né? Então eu vou adentrar alguns assuntos. Parte do XML, então para as notas, tanto de nota normal, nota de serviço como eletrônico. A questão da nota de serviço nacional, então que acredito que para vários de vocês deu uma baita dor de cabeça aí no final do ano passado, em janeiro, né? É, isso aí. A parte de dados governamentais, então, para quem vende com licitação ou vende para órgãos públicos, aqui também tem uma parte específica do XML. A questão do CNPJ alfanumérico, que é para entrar esse mês, né? Então, não sei se vai ser postergado ainda ou não vai. Busca de impostos na contabilidade, então a gente já tratou também a questão de estar trazendo esses impostos lá para a integração contábil. E o mais recente aqui é a questão de notas de débito e crédito, né? Do ajuste Cinep 49. Então, isso foi um pouco que o sistema já está preparado, né? Talvez não atenda a todas as solicitações, então, uma coisa adaptativa. Cada cliente, cada empresa tem um negócio, então pode ser que a gente vá ter que adaptar coisas, né, para facilitar também e deixar conforme a legislação. No nosso roadmap, então, no futuro, qual que é? Entrada de XML com IBS TPS, a gente está fazendo ali para ler direto no XML. As notas de débito e crédito aí na segunda parte, ali, então tem mais algumas coisas que a gente precisa fazer.
o vínculo de notas por itens. Agora, isso aqui vai ser bem importante para a questão dos créditos. Então, poder fazer os vínculos não só pela chave, mas também de qual item que eu vou estar fazendo aquela nota, uma devolução, um crédito ou um pagamento antecipado. Então, a gente vai ter que vincular item a item, não é mais nota a nota. A gente também está tratando, está com planejamento para o portal de recebimento, né, tratar as notas de serviço. Então, com o padrão nacional, né, ele tem um XML único e facilitou bastante, né, porque antes cada cidade tem um XML. Então, a gente tratar XML por XML era inviável. Agora, com o padrão nacional, isso aqui vai ficar possível. Então, a gente já vai conseguir também fazer as entradas, o recebimento automático, tudo pelo portal. Revisão dos espécies, que a gente vai precisar ver ainda. Os eventos de nota, evento de juro, de antecipação, perda, roubo. E a alteração do dump, que ainda não tem nada escrito, né? Não tem nada programado. Então, a gente está ligado nesse assunto. Mas, como não tem nada, não adianta a gente ir fazendo também. Aqui, então, um pouco, né? O que a gente fez. Então, acho que acredito que a grande maioria de vocês, então, os funcionários, né, da área respectiva já conhecem, né, a parte de Sequastrib, de CST. E é importante salientar aqui, né, que além de estar tratando as normas e conformes perante a lei, né, dos XMLs, a gente está tentando deixar o sistema um pouco mais com uma facilidade de uso, né, perante ao nosso core, o sistema também, para conseguir fazer essa migração e não seja algo tão tenebroso, né, de configurar dentro do sistema. Então, tudo que a gente vai planejar ou vai fazer, a gente está pensando nisso também, né, para ficar conforme a lei, mas também numa facilidade de uso. Aqui também estão falando ainda um pouco da parametrização das tags e autonomia, né, que o cliente pode parametrizar de várias formas. Regras de impostos. Aqui eu não sei se todo mundo chegou a ver, tá? Esse ano, a gente lançou ainda no ano passado, também, se não me engano, ano passado, né? Não lembro de cabeça, é muita coisa. Mas o que a gente fez? O que são as regras de impostos? Hoje, vocês acredito que muitos aqui vêm, por exemplo, com ICMS, que tem redução de alíquota, redução de base. Aí tem várias, cada uma operação fiscal. Com essa parte de regras de impostos, eu elimino a criação, em alguns casos, de ter mais uma operação. Então, por exemplo, eu consigo criar uma regra e inserir essa regra dentro do imposto, por Sequastrib e também por CST. Então, eu não preciso ficar fazendo uma operação para cada caso do ICMS. Eu consigo fazer tudo por aqui. Então, facilitando o cadastro, né, e diminuindo também a quantidade de cadastros dentro do sistema. Então, quando a gente já fez essa melhoria para cumprir alguns casos de IBS-CBS, a gente também já resolveu alguns outros problemas. Claro, vai depender de fazer uma revisão, né, dos cadastros e fazer essas configurações. Aqui falando um pouco mais das regras de impostos. A gente também já se antecipou algumas coisas e o cadastro aqui da operação fiscal não vai dar para ver muito, tá? Mas aqui está falando um pouco da questão da regra, que ela foi adicionada aqui na origem de dados, né? Então aqui tem várias opções no sistema, da própria operação, do produto, da SIM e também a regra geral, que foi o que eu falei agora. E outra coisa que é muito importante, o que acontece? Esse ano o IBS e o CBS, eles não entram, eles entram direto no preço como se fosse o ICM, e como o Raul falou, depois, ano que vem, ele vai ficar separado como se fosse o IPI. Então o que a gente pensou? Bom, no efetivo, o que cadastra, o que diz para o imposto se ele vai somar ou não é o cadastro do imposto. Então, a gente teve que fazer uma alteração bem grande aqui no sistema, que foi trazer o campo que diz se soma ou não para dentro da operação fiscal. Por que a gente fez isso? Senão, ano que vem, vocês iam ter que cadastrar outros códigos de imposto e fazer toda a parametrização de novo no sistema. Então, com essa novidade, digamos assim, a gente consegue deixar tudo na operação fiscal. E quando mudar o ano, virar o ano, a gente só adiciona uma nova linha e diz que ao invés de não só ou ser conforme o imposto, ele vai somar direto. Então vai facilitar bastante o cadastro para vocês e também a configuração. Eu até não botei aqui, mas a gente também fez um programa para dar manutenção em várias operações fiscais ao mesmo tempo. Então isso aí vai adiantar a questão de não precisar fazer por script, vai para a empresa. Então vocês vão ter autonomia total para fazer isso. A questão dos XML das notas, então, né, que a gente só mostra que a gente está com conformidade na lei. Inclusive a questão da tributação regular, então, para quem vende para a Zona Franca, né, que mudou bastante a questão do XML, até a gente vai fazer uma adaptação com outros novos impostos no sistema.
Esse aqui é sobre a questão da NFS padrão nacional. Então, como eu comentei, foi feito no final do ano passado, né? Foi habilitado para esse ano começar o padrão nacional. Então, muita coisa mudou, eu acho que foi em outubro ali que anunciaram, a gente teve que meio que dar uma corrida contra o tempo. Inclusive, começou lá com Porto Alegre, depois a gente trouxe aqui para Caxias. E agora, nesse mês, eles tinham tirado fora a questão do layout, tá? Explicando um pouquinho o que eles fizeram e que eu acho que eles fizeram muito acertado na Receita. Eles pegaram e o layout, quem gera era a Receita Federal. Então, não era mais a software house que gerava esse layout. A gente passava o XML para a Receita e eles retornavam para nós layout. Mas eu não sei por que carga d'água ou por algum motivo de sobrecarga nos servidores, eles, esse mês, iriam retirar. Então, dia 1º de julho, eles passaram uma nota técnica dizendo, ó, software house, vai lá e desenvolve o layout de vocês. Então, obrigado, governo, novamente, por mais um trabalho para a gente, né? Coisa que é muito simples, né? Porque tem um layout padrão, só eles retornaram. Eles poderiam, inclusive, fazer isso nas notas normais, né? Mas, enfim, então era para cair fora esse mês. Postergou para dia 15 ontem. E de ontem postergou para agosto. Agora eu já não sei mais se vai postergar ou não. Mas, independente disso, a gente fez o desenvolvimento também nesse layout. E bacana que a gente fez tudo com o uso de IA. Então, sei lá, ia demorar 3, 4 semanas para desenvolver, a gente conseguiu desenvolver numa semana só. A questão aqui dos dados governamentais, então, alguns cadastros que vão estar disponíveis para quem faz venda para governo. Já tem muito aqui, né? A gente tem manuais também dentro do Connector, lá que são os manuais de Effective, tem toda uma estrutura separada para a reforma tributária, onde todas as alterações que a gente está fazendo, a gente está colocando ali nesse tópico da reforma. Questão do CNPJ alfanumérico, então também eu não sei como é que está a questão de postergação, se não está, mas o sistema já está todo preparado. Então, tanto os cadastros do RP, do CRM e das nossas outras ferramentas já estão aceitando o CNPJ alfanumérico. Aqui é a questão de buscar impostos da contabilidade, então já foi cadastrado também. Então, se vocês quiserem fazer uma previsibilidade, alguma conta dentro do plano contábil, já integrando os novos impostos, vocês também já têm isso perante o sistema. Então, vocês já podem fazer. E também está utilizando a questão da integração contábil para integrar os impostos. E aqui que saiu agora essa semana, não sei se todo mundo viu, se acompanhou, mas a gente também lançou algumas coisas das notas de pagamento antecipado e perda de estoque, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? A gente fez todo um fluxo, né, para atender a reforma tributária. Ou seja, vocês vão ter que emitir documentos dos pagamentos antecipados que antes não tinham. Então, infelizmente, como vai ficar isso ou não perante a obrigatoriedade, né, da Receita Federal, a gente ainda não sabe se vai postergar, vai mudar. Então, agora já tem mais materiais, já tem mais dados para a gente fazer isso. A gente também disponibilizou um material aqui dentro do Connector, então um manual de como configurar, os dados que vão fazer, como vai fazer. Mas a ideia aqui, né, não dá para ver muito bem, mas essa tela é o adiantamento do pedido. E aqui vai ter algumas novas opções para gerar um pedido de adiantamento, né, para fazer depois o futuro faturamento em cima dele. Então, só para não me delongar aqui, explicar o processo, né, a gente tem o manual e como é que ficou o fluxo desse processo. E quais são os próximos passos? Então, eu falei no roadmap. Então, as entradas automáticas do XML pegando os impostos, notas de débito e crédito, a continuação aqui, né, do sistema, e também tratado no serviço de nota eletrônica, de nota de serviço, desculpa. O vínculo de nota por itens, que foi o que eu comentei antes. O portal de recebimento NFC, revisão dos spreads, entrada dos eventos de notas, e também a alteração do DANF NFI, que a gente está aguardando para ver como é que vai ser pro ano que vem. Pode ir bom. Vamos para o próximo passo, então, aqui de reforma, né? Só quis deixar vocês tranquilos também, né? Deixar que a gente está monitorando, a gente está falando com as pessoas que a gente vê que precisa, trocando ideia com os escritórios contábeis também, internamente para a nossa equipe de consultoria, para entregar, como eu falei, uma ferramenta que consiga atender por completo vocês, né? E que vai facilitar também as questões da reforma. Falando um pouco, então, de evolução de produto, para o lado um pouquinho aqui.
ou senão vai no protocolo. Aí, agora então, falando um pouco de evolução de produto, estratégia de migração. O que a gente fez, então, né, que é uma coisa que a gente já tem cobrado para a questão de migrar telas web, facilidade de uso, melhorias nas telas, né? Então, no final do ano passado, a gente fez um levantamento. Tá? Então, a gente pegou, mapeou mais de 800 programas. A gente pegou programas que foram modificados nos últimos 8 anos. Então, pensem que tem 800 programas, desses 800 abrem mais outras X telas, então a gente fez um mapeamento completo, baseado em alguns critérios que eu vou estar mostrando depois. Quais são as nossas premissas de evolução, né? Não é somente dar um Ctrl+C e Ctrl+V na tela, eu vivo falando isso para o pessoal, né, até para explicar. Porque se a gente pegar e migrar exatamente o uso dela, do desktop para a web, ela não vai ficar com uma facilidade de uso. Então, a nossa ideia é ver quais são as premissas e fazer a migração baseada nelas. Para, além de entregar uma funcionalidade web, também uma melhoria. Então, melhoria no fluxo, melhorar a disponibilidade de campos. Às vezes pega uma tela lá antiga, tá, campos para tudo que é lado. Então, eu sei que é meio difícil seguir. Então, a gente já faz essa melhoria quando a gente migra a tela também. A gente faz toda uma reestruturação dela e pensa nas melhores práticas do usuário que está utilizando aquela tela. E também, a gente começou esse ano, a gente entendeu que está bem maduro para fazer isso, a questão do uso de IA. Então, a gente está usando bastante a questão da IA para análise e também começou a usar para desenvolvimento. Como é que está esse passo lá na empresa? A gente não está ainda de uma forma completamente estruturada, né, para todas as áreas, mas no nível de análise, nível de desenvolvimento, a gente está utilizando e está fazendo os testes para poder, né, estruturar e implementar uma governança de inteligência artificial também dentro da empresa. Essa aqui é a bendita planilha, então, que eu comentei para vocês. Não vai dar para ver muito bem, mas eu vou explicar, então. A gente separou aqui em 5 critérios, seis critérios, tá? Que quanto maior fosse a nota, seria pior. Então, a criticidade do negócio, por exemplo, vou pegar uma nota de saída de 1 a 5. É 5, porque se eu parar essa tela de funcionar, para o faturamento. Não, agora é uma tela de cadastro básico. Não, então é 1. Então a gente fez o que a gente avalia aqui, né? Uma nota 1 se fosse o simples ou baixo, uma nota 3 no médio, uma nota 5. Então, criticidade do negócio, regras de negócio dentro do programa, que não estão dando de dados, quantidade de subtelas que aquela tela abre, componentes complexos, então tem uma árvore, tem uma grid com muitos campos, então a gente fez todo esse mapeamento de 800 programas. Necessidade de redesign, ou seja, a tela está muito ruim de utilizar, está com muitos campos perdidos, o fluxo da tela não está amigável. E a complexidade do programa a nível de utilização. Então, quanto mais coisas, mais componentes, mais regras de negócio, a gente fez todo esse detalhamento aqui. E também a gente botou aqui que quanto maior, melhor nas questões de migração ganho para uso web. Então, se ela tem uma tela que eu posso usar no coletor, vai facilitar o uso da operação, é uma nota maior. E qual que é a facilidade de a gente migrar com o nosso ecossistema atual? E aqui se gerou uma planilha, então, onde eu trouxe alguns programas aqui, né? Mas a gente avaliou 800 programas, a gente avaliou em 2 meses, demorou assim, foi um trabalho bem rápido, né, em 4, 5 pessoas que a gente fez. Então, foi botada a autenticidade, as regras, subtelas, componentes, redesign e complexidade do programa, e ele me gerou um score de dificuldade. E depois aqui a gente avaliou o ganho UX, né, web, e a questão de migrar com a nossa tecnologia, e deu uma nota média. Então, a gente definiu ali e está se baseando para isso, para a migração. Então, ficou bem legal, a gente analisa isso a cada 15, 20 dias, né, junto com a equipe, e discute também qual tela ou como fazer as migrações baseadas nessa planilha. Então, a gente definiu uma premissa de como fazer, não está saindo fazendo por fazer. É isso que eu quero dizer para vocês. E falando um pouco aqui também dos programas migrados em outros momentos, né, um comparativo. Então, como eu falei para vocês, a gente está usando bastante a questão da IA ali nos desenvolvimentos, principalmente para fazer análise. Eu vou dizer que ela foi muito surpreendente na questão de migração de tecnologia. Então, a gente ainda está adaptando. A gente deixa que tem um horizonte ali que a gente pode melhorar mais de 200%, com certeza, do que a gente já fez.
Então, claro, tem que parar, às vezes está na correria do dia a dia, não consegue fazer toda a análise que precisa, né? Mas a gente entende que tem esse ganho, tem esse potencial, a gente só precisa lapidar ele. Então, foi um tempo médio de migração das telas, né? Para vocês terem noção, né? Então, antes do uso com IA, né, das análises que eram abertas, penso que eu tinha que abrir todas as telas manuais, né? Eu digo aqui, e fazer toda a análise, desenvolvimento, validação, levava em média de 30 a 50 horas por tela. Agora, com o uso da IA, a gente diminuiu praticamente metade, digamos, né? Então, de 12 a 25 horas, né? Então, 54% ganho. Então, há menos tempo que a gente precisa. Então, a gente consegue ver que a gente vai conseguir entregar numa velocidade muito maior do que a gente estava entregando. Então, para vocês terem uma ideia, antes de começar isso do uso da IA, no final do ano passado, a gente fez uma meta de quantos programas a gente ia migrar ao longo do ano. Esse mês aqui a gente já vai bater a meta. Então, a gente está com uma perspectiva bem alta para isso. E falando também um pouco sobre alguns módulos que a gente lançou no último ano, desde o último ano até hoje, no caso, né? Então, aqui foi um módulo do precificador. Esse módulo, para vocês entenderem, né, ele é bem novo. Ele vai facilitar a customização de orçamentos. Hoje, na Effective, se eu ponho um orçamento, ele vai pegar as regras padrões do sistema, vai aplicar, vai te dar a margem, vai pegar um custo fixo que está lá no caso do sistema e não vai deixar alteração. Aqui com o precificador, a gente consegue botar margens específicas para uma venda. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma máquina, né, que eu quero fazer um preço especial para um cliente ou fazer uma customização tirando alguma peça específica. A gente consegue, então, pelo precificador, fazer toda essa modificação, salvar e, além disso, criar revisões dele. Então, eu consigo monitorar todo o histórico que eu fiz a venda, né, uma venda bem personalizada, gerar o orçamento de venda pelo precificador. Então, ele não vai só gerar o preço, passar e eu vou esquecer o que eu fiz. Eu consigo salvar ela, o sistema, gerar o orçamento e gerar ainda por cima as versões dele. Então, quero fazer uma nova versão da minha precificação específica. Eu consigo vir ali, duplicar, ou criar uma nova revisão e gerar novos orçamentos e vincular no sistema. Além disso, a gente consegue vir ali no pedido e fazer algumas alterações do preço direto e ele não vai recalcular toda a parte do markup, né, e o custo que eu defini lá no precificador. Então, ele vai amarrar ponta a ponta numa venda bem personalizada, um módulo bem bacana de utilização. E a gente fala um pouco de menu funcionalidades. Eu não sei se todos conhecem, né? Foi uma melhoria que a gente lançou mais para o final, no início do último trimestre, se eu não me engano, do ano passado. Qual que é o intuito dessa ferramenta, né? Desse módulo? É poder documentar os processos do sistema. Ou seja, vocês terem a liberdade, vou até passar aqui para vocês ficarem vendo o vídeo, que fica mais claro, né? Ter a liberdade de fazer uma documentação mais guiada no processo do sistema. Então, ou seja, eu consigo montar a documentação, botar atalhos. Então, eu consigo botar dentro do meu manual, por exemplo, para abrir uma tela do sistema, ou um widget, né, que é bem comum de vocês usarem. Ou, inclusive, botar uma documentação para o parâmetro da HPG. Então, vocês constroem exatamente o fluxo do trabalho de vocês. Vocês conseguem deixar bem personalizado para que, saiu uma pessoa e entrou outra. Esse é bem o intuito. Vai lá no meu menu funcionalidades e olha o processo X. Para vocês terem uma ideia, a gente está usando bastante lá na nossa base. Então, a gente documentou diversos processos, né, por setores e amarrou a telas, widgets do sistema para ter esse controle. Então, a ideia também é ter melhorias, né? A gente está lançando melhorias sequencialmente, né? Então, todos os meses ou a cada trimestre a gente consegue lançar alguma coisa nova. A ideia também é estar utilizando nas bases de vocês, que eu acho que é bem importante essa questão de documentação dos processos. Né? E é uma tecnologia que está embarcada direto no sistema. Então, tendo o sistema, você já consegue a utilização. Aqui também, eu até tinha falado no último encontro que a gente teve, alguns anos atrás, mas eu acredito que vale a pena a gente comentar de novo, que é a questão do workflows, porque a gente conseguiu evoluir muito eles. Entendendo um pouco o que seriam, para que usariam eles,
Muita gente aqui, eu acredito que usa o Trello, usa alguma outra ferramenta de Kanban, né? Então, seria uma simulação, só que ela é vinculada diretamente no sistema. Então, aqui eu consigo fazer diversas coisas, né? Então, automatizar alguns processos, né? Com etapas, esteira de aprovação, né? No caso, botar etapas com aprovação para diferentes papéis ou usuários, formulários, então a gente consegue botar questões, né? Por fase, e também um preenchimento guiado na questão de eu saber exatamente qual que é o fluxo de um determinado processo. Tem a rastreabilidade também, então a gente sabe quem que escreveu, quem que fez, qual etapa, qual hora. Dá para botar comentários também, notificações automáticas. Então tem um sininho lá no menu detetive, não sei se todo mundo sabe, mas a gente consegue botar notificações para estar recebendo lá e também por e-mail. Registro de atividades, então pode usar por apontamento, ou seja, eu posso apontar uma atividade específica e também botar os comentários, como eu tinha falado antes. Aqui está um pouco o exemplo de uso, né? Aqui a gente já fez algumas melhorias, como poder ver diversos workflows ao mesmo tempo. Então, pensando no workflow, é um processo específico, né? Então, aqui tipo, podem criar cargo, botar a questão de urgência, né? Então, a alta, a média, a baixa, acompanhando. A gente pode definir também papéis, onde pode botar por usuário, por grupo de usuário, permissões para quem pode passar para tal fase ou atender determinada fase. E a gente usa bastante também a questão de estar vinculando com o sistema. Então, por exemplo, eu consigo criar um workflow, claro que é um pouco mais customizado, mas amarrado ao processo de nota de entrada. Ou seja, eu consigo criar um processo onde eu vou receber a nota, amarrar esse processo e eu só vou dar poder da entrada quando eu acabar a última fase. Então, aqui é um exemplo do que a gente pode usar, né, que está amarrado no sistema. Mas por que eu trouxe, né, a questão de workflows aqui? Hoje a gente usa lá no processo interno diversas situações e a gente, né, gostaria muito que vocês também utilizassem, né, dessem um feedback até para a gente melhorar a ferramenta. Então, é muito importante para nós, né, e até mesmo a gente tem toda a parte da consultoria para dar esse apoio para vocês. E também tem a parte de gestão aqui do workflow, onde a gente consegue monitorar, então, todas as tarefas que estão acontecendo. Eu consigo ver aqui onde eu posso atuar, as minhas tarefas, as tarefas que estão com o cronômetro ativo. Então, eu consigo monitorar todas essas tarefas de diversos filtros que eu estou utilizando. Além disso, a gente também consegue ver os registros que a gente está olhando aqui, onde a gente consegue visualizar o tempo de atividade. Então, se vocês têm alguma área específica, algum setor que vocês querem monitorar o tempo de atividade, também consegue pelos workflows. E aqui uma funcionalidade que a gente lançou recém, que é as políticas de sistema. Então, é uma funcionalidade bem embrionária, mas qual que é o objetivo dela? A gente conseguir centralizar diversas regras do sistema numa tela só. Então, a gente fez o que aqui nessa primeira leva de regras? A gente botou utilização de centro de custo e contas contábeis por determinadas áreas. Então, o que a gente fez? A gente criou todo um agrupador, aqui, né, que seria um agrupador. É onde eu vou conseguir entumbar diversos papéis de usuários num bolo só, digamos assim. Então, eu consigo criar agrupadores de usuários e eu defino eles, quem que vai poder utilizar determinada regra. Então, eu quero botar centros de custos de compras. Quem que pode estar atuando naquele centro de custos? O setor de compras, o diretor e quem tem um papel de aprovação. Então, eu consigo fazer todo esse mix, né, e gerar os usuários e fazer essas regras. Ou seja, quando eu vou fazer uma ordem de compra, uma nota de entrada, ele vai respeitar as regras que estão na política. Então, também é bem novo, acredito que tenha bastante uso ali para quem quiser entrar isso. E lembrando, né, pessoal, como a Ali falou antes, bem importante, todas as melhorias que a gente disponibiliza no sistema estão aqui nas notas da versão. Então, vocês estando logado no Effective, vocês conseguem ver tudo. A gente deixa também de uma forma bem lúdica. Ó, a gente deixa GIFs rodando, deixa imagens, deixa partes grifadas, né? Então, para nós é bem importante esse acompanhamento, porque vocês conseguem estar acompanhando a evolução do produto e também estar dando feedback em cima dessas evoluções. Mas é de extrema importância que vocês atuem nessa parte de acompanhamento das melhorias. Outra coisa, então, que a gente está fazendo é a questão de evoluir a plataforma de infraestrutura do nosso produto.
Hoje a gente tem duas disponibilidades para instalação efetiva. A primeira é on-premise, que significa que a instalação fica no ambiente da empresa, físico, num servidor físico. A segunda disponibilidade é cloud própria, ou seja, a empresa contrata uma cloud, AWS, Azure, Google, e a gente faz a instalação na nuvem do cliente, mas é uma nuvem própria. E a gente está estruturando e finalizando a questão do nosso SaaS. Como que vai funcionar, então, essa nossa questão do SaaS? A gente está fazendo todo o trabalho para a compatibilidade dos nossos programas. Então, os programas Forms e os relatórios estão sendo feita essa compatibilidade para poder subir no ambiente da Oracle, tá? Então, onde a gente pode estar utilizando o modelo da Oracle para disponibilizar já o sistema no modelo SaaS. O que muda, principalmente, duas coisas são as duas mais modernas. A primeira é a questão da evolução do banco, né, da versão do banco do Oracle. Então, hoje, o sistema suporta uma versão X, e aqui ele vai suportar as versões mais recentes do banco. Além disso, a gente vai conseguir fazer toda a parte de infraestrutura com a gente. Ou seja, a gente tiraria, né, da responsabilidade do cliente ou de fornecedores do cliente, de infra, enfim, e assumiria essa responsabilidade. Então, a gente entregaria a plataforma completa para o cliente. Então, não teria mais a necessidade do servidor, né, por ser um modelo SaaS, e também da manutenção e do intermédio, digamos assim, com outros fornecedores. Seria 100% com efetivo. E aqui a gente encontra, então, o nosso roadmap até o final de 2027, como eu falei, né, um planejamento mais de médio prazo. Então, a nossa prioridade do pergunto é as conformes da legislação com a reforma tributária. Ações assíncronas, isso aqui também é uma coisa que a gente já está fazendo, tá? E é bem importante. Por exemplo, eu vou explicar um pouquinho. Hoje, quando a gente roda MRP, ou quando a gente roda uma integração contábil, ou quando a gente roda um outro processo que vai demandar muito tempo, vocês precisam ficar com a tela aberta lá do sistema e deixar rodando. Nessa nova tela de ações assíncronas, eu vou poder mandar o rodar MRP, ou agendar um horário para rodar a integração contábil, e vou poder estar utilizando o resto do sistema. Então, a ideia é não travar mais as telas e deixar funcionalidades assíncronas para o sistema, para o banco de dados resolver. Então, principalmente quando a gente vai para um ambiente web, onde a gente está com uma aba de navegador aberto, não faz mais sentido a gente estar deixando a tela aberta, né? Às vezes o cara vai lá, dá um voltar e perde o que está fazendo. No Forms, ok, ele trava, deixa lá rodando, é mais difícil de fechar, né? A não ser que finalize a tarefa, mas ali no web é uma premissa bem importante essa questão de ter ações assíncronas onde não depende do usuário preso na tela. A meta de migração web, então, migrar no mínimo 50 programas, e quando a gente fala 50, não seria um programa X que só um usuário usa para uma coisa específica. São coisas que as empresas conseguem usar. Então, a gente já migrou cópia de produto, a integração contábil foi migrada recente também, a gente está migrando a LMNP agora, né, junto com essa tarefa aqui. Então, como eu falei, o planejamento é bem audacioso na questão de 50 programas. A gente acredita que com o uso da AI, com a nossa equipe, a gente vai conseguir colocar AI embarcado no sistema. Então, a gente acredita que agora tem muita maturidade. Então, a gente vai estar estudando e vai estar também priorizando algumas coisas. Então, o que a gente pode botar de não sei, no CRM, me liste os últimos contatos com o cliente X, me dê a rota que foi utilizada para fazer a entrega, o pedido. Então, a gente tem várias coisas, né? Até a própria criação de widgets, ou algumas coisas que a gente vai estar estruturando para poder estar disponibilizando para os clientes. A questão do portal, né, que eu comentei, desculpa, a questão de serviços, a disponibilidade das notas de serviço no portal NFE, melhorar a nossa segurança nas aplicações. Então, quanto mais a IA veio para ajudar, estava comentando antes com o pessoal, mas a gente tem que cuidar muito quantas as aberturas, né, que podem estar acontecendo dentro do sistema, tá vindo brechas. Então, a gente tem que ficar muito ligado também na questão da segurança das aplicações. E também a questão da integração via Open Finance, né?
Então, nesses últimos anos ali também cresceu bastante a questão do Open Finance e vai facilitar bastante a integração com os bancos. Porque até antes do Open Finance a gente precisava fazer a integração banco a banco, né? Então, o Open Finance abriu um leque aqui muito grande de integração e de facilidade dessa integração, dessas integrações. Qual que é a nossa estratégia, então, né, daqui para frente em diante, deixando bem claro, né, para vocês, fortalecer a nossa identidade, né, a proximidade dos clientes e com o nosso ICP. Então, a nossa ideia não é ficar abrindo um monte de ICP que a gente não atende, né, um monte de nichos que a gente não vai conseguir atender, porque a gente vai acabar tendo um outro foco de energia. A gente vai precisar tirar qual que é a nossa prioridade, o nosso planejamento para atender um ICP novo. Então, não é o que a gente quer fortalecer o nicho de clientes que a gente atende e manter o foco nisso. Manter um sistema intuitivo, coeso, né, para que ajude tanto na operação quanto na parte estratégica para as empresas. Acho que isso é bem importante. Não adianta também a gente ficar só fazendo operacional e não estar atendendo também a parte tática e estratégica com as empresas. Como eu falei, o foco no nosso CP. Então, qual que é mais ou menos a visão? Então, hoje, em breve, a visão de 2027, parte da reforma, parte das telas web que já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Manter o nosso suporte humanizado, então acho que é bem importante isso, né? Não botar um monte de robozinho que a gente vende de diferenciado é o atendimento, é a proximidade aqui com vocês, né? Inclusive, por isso estamos fazendo esse evento aqui. O portal, como falei, melhorias, então a gente vai... Faz tempo que a gente não dá uma mexida, dá uma modelada no portal, a gente pretende fazer melhorias no portal NFT. Melhorias contínuas na reforma, além da prioridade que eu falei antes aqui, melhorias contínuas. Plataforma SaaS completa, então, para quem tiver interesse, depois que a gente estabilizar, fazer, rodar testes, pivotar. Segurança, melhoria de segurança nos nossos sistemas e tornar a plataforma um pouco mais inteligente com o uso de IA e outros mecanismos que venham a existir. A gente também, então, agradece aqui, né, por parte da Efective, vocês, né, por terem vindo, despedir esse tempo, tá me escutando aqui, sei que tem uma cansada na galera ali, falei bastante coisa, e depois ali a gente vai estar mandando também para vocês uma pesquisa de satisfação que é muito importante. Vocês respondem para a gente estar melhorando nosso atendimento, melhorando nossos produtos, e entendendo também as dores de vocês, né, onde a gente pode atuar para estar aliviando isso. E eu agradeço muito, é muito importante para mim aqui ter vocês, como eu falei antes.